Ah, meus amigos, se tem uma coisa que a vida ensina pra gente é que nem tudo é o que parece. E olha, comigo não foi diferente. Tava eu lá, sessentão batendo na porta, com meus cabelos brancos e minhas rugas de preocupação e de risada, pensando que já tinha visto de tudo. Mas a vida sempre guarda uma surpresinha pra gente, né? E a minha veio em forma de um convite, ou melhor, da falta dele. Era um sábado ensolarado, daqueles que a gente já acorda com cheiro de churrasco no ar. E não era qualquer churrasco, não. Era o churrasco da família. Sabe, aquela reunião anual que todo mundo espera, onde a gente coloca o papo em dia, come carne até não aguentar mais e as crianças correm pra lá e pra cá? Pois é. Eu, que sempre fui o tiozão do churrasco, o que chegava cedo pra acender a brasa e contar as melhores piadas, me vi de fora. Excluído. Assim, sem mais nem menos. Lembro como se fosse hoje. Tava sentado na minha varanda, tomando meu café, quando o telefone tocou. Era minha irmã, a mais nova, sempre cheia de energia. Pensei, ela deve estar ligando para confirmar a hora que a gente vai pro churrasco ou para perguntar se eu levo a farofa de sempre. Que nada. Ela me ligou para falar de outras coisas, do tempo, dos netos e nem uma palavra sobre a festa. Achei estranho, mas deixei passar. Minutos depois, meu sobrinho, o mais velho, me manda uma foto no grupo da família. Uma foto da galera toda, já na casa da minha cunhada, com a churrasqueira a todo vapor e um monte de gente rindo. E eu? Eu não tava lá. Meu coração deu um pulo, um soco no estômago, sabe? Aquele tipo de dor que não é física, mas que machuca a alma da gente. Fiquei ali, parado, olhando para a foto no celular. O sorriso de todo mundo, as crianças brincando, a fumaça subindo da carne. E eu, um estranho no ninho, do lado de fora. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, mas por quê? O que eu fiz? Eu sempre fui um cara de boa, ajudei todo mundo que pude, sempre presente nas festas, nos momentos bons e ruins. E agora, de repente, eu era o excluído. Aquele que não merecia nem um convite, nem uma ligação, nem uma desculpa esfarrapada. A raiva começou a borbulhar, misturada com uma tristeza profunda. Sabe quando você sente que foi jogado de lado, como se não importasse? Era exatamente assim que eu me sentia. Era como se, de uma hora para outra, eu tivesse virado um fantasma para eles. Um fantasma que não merecia nem um pedacinho de picanha. E o pior é que ninguém teve a decência de me avisar. Ninguém. Foi tudo pelas minhas costas, como se eu fosse um segredo sujo que eles estavam tentando esconder. Aquela tarde foi longa. Demais. Eu tentei me distrair, liguei a televisão, peguei um livro, mas nada adiantava. A imagem daquela foto não saía da minha cabeça. Cada sorriso, cada abraço, cada copo de cerveja erguido era um lembrete de que eu não fazia parte. E o silêncio da minha casa, que antes era um refúgio, se tornou um tormento. Era um silêncio pesado, cheio de perguntas sem resposta e de uma solidão que apertava o peito. Mas aí, sabe, depois de um tempo remoendo tudo aquilo, uma coisa mudou dentro de mim. A tristeza e a raiva deram lugar a uma espécie de determinação. Eu não ia ficar ali, me lamentando, enquanto eles se divertiam. Eu não era esse tipo de pessoa. Eu sempre fui de lutar, de correr atrás, de mostrar meu valor. E não ia ser um churrasco que ia me derrubar. Não mesmo. Comecei a pensar. Pensei em tudo que eu tinha construído na vida, nos meus projetos, nas minhas paixões, nas coisas que eu sempre quis fazer e que, por um motivo ou outro, fui deixando para depois. E percebi que, talvez, essa exclusão fosse um sinal. Um empurrãozinho do destino para eu olhar mais para mim, para eu me colocar em primeiro lugar, para eu mostrar meu valor, não para eles, mas para mim mesmo. E foi aí que a chave virou. Decidi que não ia mais me importar com o que eles pensavam ou faziam. Minha felicidade não dependia de um convite para churrasco. Minha felicidade dependia de mim, das minhas escolhas, das minhas atitudes. E eu ia mostrar para mim mesmo, e pro mundo, que eu era muito mais do que um excluído. Eu era um cara com ideias, com sonhos, com uma vida inteira pela frente para ser vivida.
E ninguém ia me impedir de fazer isso. Então, levantei da cadeira, dei um basta naquela melancolia toda. Respirei fundo e comecei a planejar. Não uma vingança, não. Mas um recomeço. Um recomeço onde eu seria o protagonista da minha própria história. E, pode acreditar, essa história ia ser muito mais interessante do que qualquer churrasco de família. Eu ia mostrar meu valor, mas do meu jeito, no meu tempo e para as pessoas certas. E foi exatamente isso que eu fiz. A partir daquele dia, tudo mudou. Mas isso, meus amigos, é só o começo da história. O que eu fiz a partir daquele dia? Bom, a primeira coisa foi me desapegar. Desapegar daquela ideia fixa de que eu precisava da aprovação dos outros para ser feliz. A vida é muito curta para a gente ficar se prendendo a quem não nos valoriza, né? Comecei a olhar para as minhas coisas, para os meus projetos antigos, e vi que tinha um monte de coisa bacana que eu tinha deixado de lado por causa da correria, ou sei lá, da preguiça mesmo. Sempre fui um cara que gostou de trabalhar com as mãos. Desde moleque, eu adorava consertar as coisas, inventar umas gambiarras que funcionavam e sempre tive um olho bom para madeira. Tinha umas ferramentas guardadas na garagem, empoeiradas, que eu não usava há anos. Um dia, depois daquele churrasco fatídico, eu olhei para elas e pensei, é agora ou nunca, meu velho. Comecei devagar. Primeiro, arrumei a garagem. Tava uma bagunça que só vendo. Joguei fora o que não prestava, organizei o que dava para usar e limpei tudo. Aquilo já me deu um ânimo diferente. Parecia que, ao arrumar o espaço físico, eu estava arrumando a minha cabeça também. E tava mesmo. A cada martelo pendurado, a cada parafuso organizado, eu sentia uma energia nova surgindo. Meu primeiro projeto foi uma mesa de centro. Tinha umas tábuas de demolição que eu tinha guardado há um tempão, sem saber o que fazer com elas. Lixei, cortei, encaixei e fui dando forma. No começo, apanhei um pouco, claro. A idade chega, a vista já não é a mesma, e as mãos já não têm a mesma firmeza de antes. Mas a paixão, essa sim, estava intacta. E a cada peça que eu via ganhando vida, a cada cheiro de madeira cortada, eu sentia um prazer que há muito tempo não sentia. A mesa ficou pronta. Não era uma obra de arte, mas era minha. Feita por mim, com minhas próprias mãos. E aquilo me encheu de um orgulho danado. Tirei uma foto e mandei para um amigo meu, o Zé, que sempre me incentivou. Ele me respondeu na hora, que isso, meu velho. Ficou show. Cê tem que vender isso. Vender? Nunca tinha pensado nisso. Para mim, era só um hobby, uma forma de passar o tempo e de me reconectar comigo mesmo. Mas a ideia ficou martelando na minha cabeça. E se eu fizesse mais algumas peças? E se as pessoas gostassem? E se eu pudesse, sei lá, transformar essa paixão em algo mais? Comecei a pesquisar. Vi uns vídeos na internet, li uns artigos sobre marcenaria artesanal e percebi que tinha um mercado para isso. Não era fácil, claro. Mas nada que valha a pena é fácil, né? Decidi arriscar. Fiz mais algumas mesas, umas prateleiras, uns banquinhos. Cada peça era um desafio, uma oportunidade de aprender algo novo. E a cada desafio superado, eu me sentia mais forte, mais confiante. Criei uma conta numa rede social, com a ajuda do Zé, para mostrar meu trabalho. No começo, foi meio estranho. Eu, um senhor de quase 60 anos, mexendo com essas coisas de internet. Mas o Zé me ajudou, me ensinou os macetes, e logo eu estava postando fotos e vídeos das minhas criações. E, para minha surpresa, as pessoas começaram a gostar. Começaram a comentar, a elogiar, a perguntar se eu fazia sob encomenda. Os primeiros pedidos foram emocionantes. Lembro da primeira vez que alguém me pagou por uma peça que eu tinha feito. Não era pelo dinheiro em si, mas pela validação. Pela prova de que o que eu fazia tinha valor. Que eu tinha valor. E que eu não precisava de um convite para churrasco para me sentir parte de algo. As encomendas foram aumentando. Tive que comprar mais ferramentas, mais madeira. A garagem, que antes era um depósito de tralhas, virou uma oficina de verdade.
E eu, que antes me sentia excluído, me sentia agora realizado. Cada peça que saía dali levava um pedacinho da minha alma, da minha dedicação, da minha paixão. E a família? A família. Eles ficaram sabendo, claro. As notícias correm rápido, né? Principalmente quando a gente começa a fazer sucesso. Minha irmã, aquela que não me convidou pro churrasco, me ligou um dia. Nossa, meu irmão, que legal! Fiquei sabendo que você tá fazendo umas coisas lindas de madeira. Parabéns! Eu agradeci, educadamente. Mas por dentro, eu pensava, onde você estava quando eu estava lá, sozinho na minha varanda, me sentindo um lixo? Não guardo rancor, não. Mas a gente não esquece, né? A gente aprende. E eu aprendi que o valor da gente não tá no que os outros pensam, mas no que a gente faz por nós mesmos. Meu sobrinho, aquele da foto do churrasco, também veio me visitar. Queria uma mesa de centro para a sala dele. Eu fiz, com todo carinho. E quando ele veio buscar, ele me disse, tio, desculpa por aquele dia do churrasco. A gente vacilou. Cê é um cara incrível. Eu sorri. Um sorriso sincero, sem mágoa. Porque, naquele momento, eu sabia que o meu valor não dependia mais da aprovação deles. Eu tinha encontrado meu lugar. Um lugar onde eu era valorizado, onde meu trabalho era apreciado e onde eu me sentia útil e feliz. E tudo isso, meus amigos, começou com um churrasco. Um churrasco onde eu fui excluído, mas que me deu a chance de me reinventar, de mostrar meu valor e de mudar a minha vida. E, pode acreditar, essa é a melhor mudança que eu poderia ter pedido. O tempo passou e a pequena oficina na garagem foi crescendo. O Zé, meu amigo de todas as horas, virou meu sócio. Ele cuidava da parte de marketing, das vendas online e eu ficava na produção. A gente se completava, sabe? Ele, com a cabeça mais jovem e antenada nas redes, e eu, com a experiência e a mão na massa. Formamos uma dupla e tanto. Começamos a receber encomendas de todo canto. Não só da minha cidade, mas de outras cidades também. As peças de madeira, feitas com carinho e atenção aos detalhes, viraram um sucesso. As pessoas valorizavam o trabalho artesanal, a qualidade, a história por trás de cada móvel. E eu, que antes me sentia invisível, me via agora reconhecido pelo meu talento, pela minha dedicação. Contratamos uns ajudantes, uns moleques cheios de vontade de aprender. Eu ensinava tudo o que sabia, desde como escolher a madeira certa até como dar o acabamento perfeito. Era gratificante ver o brilho nos olhos deles, a empolgação em criar algo com as próprias mãos. Eu me sentia um mentor, um professor, e isso me dava um novo propósito na vida. Minha rotina mudou completamente. Acordava cedo, cheio de energia, ia para a oficina, passava o dia entre lixas, serras e vernizes. À noite, voltava para casa cansado, mas com a alma leve, com a sensação de dever cumprido. Não tinha mais espaço para melancolia, para tristeza. Minha vida estava cheia de significado, de projetos, de sonhos a serem realizados. E a família? Bom, eles continuaram com a vida deles. Alguns tentaram se reaproximar, outros nem tanto. Mas eu não sentia mais aquela necessidade de provar nada para ninguém. Eu já tinha provado para mim mesmo, e isso era o que importava. As portas da minha casa sempre estiveram abertas, mas a minha paz de espírito, essa eu guardava às 7 chaves. Um dia, recebi um convite. Era para uma feira de artesanato, uma das maiores da região. Fiquei todo orgulhoso. Era a chance de mostrar meu trabalho para um público ainda maior, de conhecer outros artesãos, de trocar experiências. Preparei minhas melhores peças, arrumei meu estande com todo capricho, e lá fui eu, junto com o Zé e os meninos. A feira foi um sucesso. Vendemos quase tudo, fizemos um monte de contatos e recebi muitos elogios. As pessoas vinham conversar comigo, queriam saber da minha história, da minha paixão pela madeira. E eu contava, com um sorriso no rosto, como tudo começou com um churrasco e com a exclusão. Era engraçado pensar como um momento de dor tinha se transformado em uma oportunidade tão grande. No último dia da feira,
Quando a gente já estava quase arrumando as coisas para ir embora, vi uma figura conhecida se aproximando. Era minha irmã, acompanhada do meu sobrinho. Eles vieram até meu estande, meio sem graça. Minha irmã me abraçou, pediu desculpas de novo por aquele dia e disse que estava orgulhosa de mim. Meu sobrinho também se desculpou e disse que tinha aprendido uma lição importante. Eu olhei para eles e vi que o arrependimento era sincero. Não senti raiva, nem mágoa. Apenas uma certa indiferença. Eu já tinha superado aquilo. Aquele churrasco, para mim, era só uma lembrança distante, um catalisador para uma mudança que eu precisava. Abracei minha irmã, dei um tapinha nas costas do meu sobrinho e disse que estava tudo bem. E estava mesmo. Eles ficaram um tempo ali, olhando minhas peças, conversando com o Zé e com os meninos. Minha irmã até comprou uma mesinha de canto, e meu sobrinho encomendou uma estante. Fiquei feliz em ver que eles estavam reconhecendo meu valor, não só como artesão, mas como pessoa. Mas a minha felicidade, essa já não dependia mais da aprovação deles. Voltei para casa com a sensação de que tinha fechado um ciclo. Aquele dia do churrasco, que antes era uma ferida aberta, agora era uma cicatriz. Uma cicatriz que me lembrava da minha força, da minha capacidade de superação, da minha resiliência. Eu tinha sido excluído, sim. Mas usei aquela exclusão como combustível para me reinventar, para mostrar meu valor e para construir uma vida que eu jamais imaginei que teria. E essa é a beleza da vida, né? Às vezes, os maiores tropeços são, na verdade, os maiores impulsos. Os maiores nãos podem se transformar nos maiores sims. E a gente, que já passou dos 50, sabe que a vida é uma caixinha de surpresas. E que nunca é tarde para recomeçar, para se redescobrir, para mostrar para o mundo e para si mesmo o valor que a gente tem. E foi assim que eu, o excluído do churrasco, me tornei o artesão que transformou a própria vida. E, pode acreditar, a história ainda está longe de acabar. Depois da feira, a coisa desandou de vez, no bom sentido, claro. A gente começou a receber mais e mais pedidos. A oficina na garagem ficou pequena. Tivemos que alugar um espaço maior, um galpãozinho que ficava num bairro mais afastado, mas que era perfeito para a gente. Tinha espaço para tudo. Para madeira, para as máquinas, para a área de montagem e até para um pequeno showroom onde a gente podia expor as peças mais bonitas. O Zé estava empolgado. Ele falava em expandir, em contratar mais gente, em criar uma marca forte. Eu, mais pé no chão, sempre fui de ir com calma. Mas ele me convenceu. Afinal, a gente estava no caminho certo e era preciso aproveitar o momento. E assim, a nossa pequena marcenaria artesanal começou a ganhar corpo, a se tornar um negócio de verdade. Contratamos mais artesãos, gente boa, com vontade de trabalhar e de aprender. Eu passava o dia ensinando, supervisionando, garantindo que a qualidade das peças continuasse impecável. O Zé cuidava da administração, das finanças, da parte burocrática. A gente formava uma equipe e tanto, e eu me sentia orgulhoso de cada um que fazia parte daquele projeto. E não era só o dinheiro que estava entrando, não. Era a satisfação de ver o sorriso no rosto dos clientes, a alegria de entregar uma peça que eles tinham sonhado, de transformar um pedaço de madeira em algo útil e bonito. Aquilo não tinha preço. Era prova de que a gente estava fazendo a diferença, de que a gente estava construindo algo de valor. Minha vida pessoal também mudou. Com o sucesso do negócio, eu pude realizar uns sonhos antigos. Comprei um carro novo, um jipão que eu sempre quis ter para viajar, para ir pescar. Reformei minha casa, deixei ela do jeito que eu sempre sonhei, com uma varanda grande e aconchegante, perfeita para tomar um café e ler um livro. Coisas simples, mas que faziam toda a diferença. E o mais importante, eu me senti mais vivo do que nunca. Aquele vazio que eu sentia depois do churrasco tinha sumido. Eu estava cheio de planos, de projetos, de ideias. A idade, que antes parecia um peso, agora era uma vantagem. Eu tinha a experiência, a sabedoria, a calma para lidar com os desafios. E a energia. A energia vinha da paixão pelo que eu fazia. Um dia, estava eu na oficina, lixando uma tábua de jacarandá, quando Zé chegou com uma notícia.
Lembra daquele pessoal da revista de decoração? Eles querem fazer uma matéria com a gente, com você. Fiquei surpreso. Revista? Eu? Um velho marceneiro. Mas o Zé insistiu. É a sua história, a história da nossa marca. É importante pra gente, pro nosso reconhecimento. Relutei um pouco, mas acabei aceitando. A entrevista foi legal. Contei minha história, desde o churrasco até o sucesso da marcenaria. Falei da paixão pela madeira, do prazer em criar, da importância de nunca desistir dos sonhos. A matéria saiu umas semanas depois, com fotos lindas das nossas peças e da oficina. Fiquei emocionado ao ver meu trabalho reconhecido em uma publicação tão importante. Aquilo abriu ainda mais portas. Começamos a receber convites para palestras, para workshops, para eventos. Eu, que antes era o excluído, me vi agora no centro das atenções, compartilhando minha experiência, inspirando outras pessoas a correrem atrás dos seus sonhos. Era uma sensação indescritível, sabe? De gratidão, de realização. Mas, apesar de todo o sucesso, eu nunca esqueci de onde eu vim. Nunca esqueci daquele dia do churrasco, daquele sentimento de exclusão. Porque foi aquilo que me impulsionou, que me fez buscar algo mais, que me fez mostrar meu valor. E por isso, eu sempre fui grato àquela experiência, por mais dolorosa que ela tenha sido no começo. E a família? A família. Eles continuaram a fazer os churrascos deles, claro. Mas eu já não me importava mais. Eu tinha meus próprios churrascos agora, com meus amigos, com meus funcionários, com as pessoas que realmente valorizavam quem eu era e o que eu fazia. E esses churrascos eram muito mais gostosos, muito mais verdadeiros. Minha irmã e meu sobrinho, de vez em quando, ainda me ligavam, me visitavam. A relação estava mais leve, mais tranquila. Eles viam o meu sucesso, o meu sorriso, e entendiam que eu estava feliz. E isso era o que importava. A gente não precisa de laços de sangue para ter uma família. A gente constrói nossa família com as pessoas que a gente ama, que a gente escolhe, que a gente confia. E foi assim que eu, o excluído do churrasco, me tornei um homem realizado, um artesão de sucesso, um mentor, um inspirador. Minha vida virou de cabeça para baixo, mas no melhor sentido possível. E tudo isso, meus amigos, por causa de um churrasco. Um churrasco que me ensinou que o valor da gente não está no que os outros pensam, mas no que a gente faz por nós mesmos e pelo mundo. E essa é uma lição que eu levo para a vida toda. Com o tempo, a marcenaria não era só um negócio, virou um ponto de encontro. Clientes vinham não só para encomendar móveis, mas para conversar, para tomar um café, para ouvir minhas histórias. Eu, que sempre fui um pouco na minha, me vi rodeado de gente que me admirava, que me respeitava. Era uma sensação boa demais, sabe? De pertencimento, de ter um lugar no mundo. A gente começou a desenvolver projetos sociais também. Eu sempre acreditei que a gente tem que retribuir um pouco do que a vida nos dá. Então, abrimos umas oficinas de marcenaria para jovens da comunidade. Ensinávamos o ofício, mas também passávamos valores, a importância do trabalho, da dedicação, da honestidade. Ver aqueles moleques, muitos deles sem perspectiva, se encontrando na madeira, criando coisas lindas, era o maior pagamento que eu podia ter. Lembro de um garoto, o Pedrinho. Chegou na oficina meio cabisbaixo, sem rumo. No começo, ele era meio desconfiado, não falava muito. Mas aos poucos, ele foi se soltando. Descobriu um talento incrível para entalhe. As peças dele eram verdadeiras obras de arte. Hoje, o Pedrinho é um dos meus melhores artesãos, um cara que eu confio de olhos fechados. E a história dele é só uma das muitas que a gente ajudou a mudar. Minha saúde também melhorou. Com a mente ocupada, o corpo em movimento e a alma leve, eu me sentia mais jovem. Aquelas dores nas costas que me perseguiam, a pressão alta que me preocupava, tudo isso foi diminuindo. O médico até me parabenizou. Você tá mais novo, meu amigo. Qual o segredo? Eu só ria e falava. O segredo é fazer o que a gente ama, doutor, e não se importar com quem não nos valoriza. As viagens se tornaram mais frequentes.
Não só para feiras e eventos, mas também para conhecer outras culturas, outras formas de trabalhar a madeira. Fui para outros países, visitei ateliês, aprendi técnicas novas. Cada viagem era uma aventura, uma oportunidade de expandir meus horizontes. E eu sempre voltava com a cabeça cheia de ideias, de inspiração. O Zé, meu fiel escudeiro, virou mais que um sócio, virou um irmão. A gente passava mais tempo junto do que com as próprias famílias. Compartilhávamos os sucessos, os desafios, as preocupações. Ele me ajudava a manter os pés no chão e eu o incentivava a sonhar mais alto. Era uma parceria perfeita, construída na confiança e no respeito mútuo. E a solidão? Aquela que me apertava o peito na tarde do churrasco? Ela foi se dissipando. Eu tinha a oficina, os meninos, o Zé, os clientes, os amigos que fiz ao longo do caminho. Minha casa, que antes era silenciosa, agora recebia visitas constantes. Gente que vinha para conversar, para pedir um conselho, para celebrar as pequenas vitórias da vida. Eu aprendi que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, nem nos bens materiais. Está nas relações, nas experiências, nas memórias que a gente constrói. Está na capacidade de se reinventar, de encontrar um propósito, de fazer a diferença na vida das pessoas. E eu, que achava que tinha perdido tudo naquele dia do churrasco, na verdade, ganhei muito mais. Um dia, estava eu na oficina, trabalhando numa peça especial, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi, e ouvi uma voz que me era familiar, mas que eu não ouvia há muito tempo. Era a voz da minha ex-esposa. Ela me ligou para dizer que estava orgulhosa de mim, que tinha acompanhado meu sucesso e que se arrependia de não ter me apoiado mais no passado. Foi uma conversa estranha, mas que me trouxe um certo alívio. Não tinha mais mágoa, só a sensação de que a vida dá voltas e que a gente sempre colhe o que planta. Reflete muito sobre o perdão. Não o perdão que a gente dá para os outros, mas o perdão que a gente dá para si mesmo. Por ter se deixado abater, por ter duvidado do próprio valor. Eu me perdoei. E ao me perdoar, eu me libertei. Libertei de um peso que eu nem sabia que carregava. Minha relação com a família de sangue, aquela que me excluiu, se tornou mais distante, mas sem ressentimentos. Eles estavam no mundo deles e eu, no meu. E estava tudo bem assim. Eu tinha construído uma nova família, uma família de coração que me apoiava, que me amava, que me valorizava. E isso era o suficiente. Às vezes, eu pegava o celular e olhava para aquela foto do churrasco. Não com tristeza, nem com raiva, mas com um sorriso no rosto. Porque aquela foto, aquele momento de exclusão, foi o ponto de virada na minha vida. Foi o que me fez acordar, o que me fez buscar algo mais, o que me fez mostrar meu valor. E por isso, eu sempre serei grato àquele churrasco. E essa é a minha história, meus amigos. Uma história de superação, de reinvenção, de encontrar um propósito na vida. Uma história que começou com um churrasco e que me levou muito além do que eu jamais imaginei. E se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, nunca desistam de vocês mesmos. Nunca deixem que a opinião dos outros defina quem vocês são. E nunca, jamais, parem de buscar o seu valor. Porque ele está aí, dentro de cada um de nós, esperando para ser descoberto. E quando a gente encontra, aí sim, a vida muda de verdade. O projeto social com os jovens da comunidade, que começou pequeno, foi ganhando uma proporção que a gente nem imaginava. A oficina se tornou um refúgio para a molecada, um lugar onde eles podiam aprender um ofício, mas também encontrar apoio, orientação. Muitos deles estavam em situações complicadas, sem muita perspectiva, e a marcenaria se tornou um farol na vida deles. Lembro do Lucas, um garoto que chegou lá com um olhar perdido, cheio de raiva do mundo. Ele tinha umas passagens pela polícia, uns rolos na rua. Ninguém dava nada por ele. Mas eu vi um brilho nos olhos dele quando ele pegou a primeira ferramenta. Ele tinha uma habilidade natural com a madeira, um jeito de tratar o material que era impressionante. Fui dando umas tarefas para ele, umas mais simples no começo, depois umas mais complexas. Ele se dedicou de corpo e alma. Passava horas na oficina, aprendendo, perguntando, aperfeiçoando.
E aos poucos, a raiva foi dando lugar à paixão, o olhar perdido se transformou em foco. O Lucas se tornou um dos nossos melhores artesãos, um exemplo para outros jovens. Hoje, ele é o responsável pela área de acabamento e as peças que ele faz são impecáveis. É uma das minhas maiores alegrias ver a transformação dele. Essas histórias me mostravam que o meu propósito ia muito além de fazer móveis bonitos. Era sobre construir vidas, sobre dar oportunidades, sobre mostrar para cada um que, não importa de onde a gente venha, a gente sempre pode mudar o nosso destino, sempre pode encontrar o nosso valor. Com o crescimento do negócio, vieram também os desafios. A burocracia, a concorrência, a gestão de pessoas. Não era fácil. Tinha dia que eu pensava em jogar tudo pro alto, em voltar para minha vida tranquila de aposentado. Mas aí eu olhava para os meninos na oficina, pro brilho nos olhos deles e lembrava do meu próprio caminho. E a força voltava. Eu não podia desistir. Não agora. O Zé, meu sócio, era fundamental nesse processo. Ele sempre foi mais otimista, mais visionário. Quando eu estava para baixo, ele me levantava. Quando eu estava com medo, ele me empurrava. A gente se equilibrava, sabe? Ele era o fogo, eu era a água. E juntos, a gente conseguia superar qualquer obstáculo. Nossa marca, que começou com um nome simples, foi ganhando reconhecimento. As pessoas associavam nossos móveis à qualidade, à durabilidade, à história. E o mais legal é que a gente não abria mão da nossa essência artesanal. Cada peça era única, feita com carinho, com a alma de quem a produzia. Não éramos uma fábrica. Éramos uma família de artesãos. Minha vida pessoal, que antes era focada em mim, se expandiu. Eu me tornei uma figura conhecida na comunidade, um exemplo. As pessoas me paravam na rua para conversar, para agradecer, para pedir um conselho. Eu, que antes me sentia invisível, agora me sentia parte de algo muito maior. Era uma responsabilidade, claro, mas também uma honra. Comecei a me interessar por outras coisas também. Voltei a ler, a estudar. Queria aprender mais sobre design, sobre história da arte, sobre sustentabilidade. A marcenaria me abriu um mundo de possibilidades, me mostrou que o aprendizado é contínuo, que a gente nunca para de crescer, de evoluir. E a família? A família de sangue. Eles ainda estavam lá, na vida deles. De vez em quando, a gente se encontrava em algum evento, em algum aniversário. A relação era cordial, mas distante. Não tinha mais aquela intimidade de antes, aquela cumplicidade. Mas eu não sentia falta. Eu tinha construído minha própria tribo, minha própria família, com as pessoas que eu escolhi, que eu ajudei, que me ajudaram. Lembro de um Natal, uns anos depois. Minha irmã me ligou, convidando para a ceia. Eu agradeci, mas disse que já tinha planos. Ia passar com o Zé e a família dele, com os meninos da oficina, com alguns clientes que viraram amigos. Era minha nova família, a família que eu construí com amor e propósito. E foi um Natal inesquecível, cheio de risadas, de histórias, de carinho. Naquele dia, olhando para toda aquela gente reunida, eu pensei no churrasco. No dia em que eu fui excluído. E percebi que, na verdade, eu nunca tinha sido excluído. Eu tinha sido redirecionado. Redirecionado para um caminho que era muito mais meu, muito mais autêntico, muito mais feliz. Aquele momento de dor, de rejeição, foi o empurrão que eu precisava para encontrar o meu verdadeiro eu, para mostrar para o mundo o valor que eu tinha. E essa é a grande lição, meus amigos. Às vezes, a vida nos tira de um lugar, nos fecha uma porta, para que a gente possa encontrar um caminho melhor, uma porta mais larga, um horizonte mais bonito. Não se apeguem ao que se foi. Olhem para frente, pro que pode ser. Acreditem no potencial de vocês, na capacidade de se reinventar. Porque a vida é um presente, e cada dia é uma nova oportunidade de mostrar o seu valor, de construir a sua própria história. E a minha, pode ter certeza, ainda tem muitos capítulos para serem escritos. E por falar em capítulos, a vida na marcenaria continuou a me surpreender. A gente começou a receber convites para participar de programas de TV locais,
desses que mostram histórias de superação e empreendedorismo. No começo, eu ficava meio acanhado, não sou muito de aparecer. Mas o Zé me convenceu, dizendo que era uma forma de inspirar mais gente, de mostrar que é possível dar a volta por cima. E foi uma experiência e tanto. As pessoas adoraram a nossa história, a forma como a gente transformava a madeira em arte e como dávamos uma nova chance para a molecada. A repercussão foi enorme. As encomendas explodiram e a gente teve que correr para dar conta de tudo. Foi um período de muito trabalho, mas também de muita alegria e satisfação. Com o aumento da demanda, a gente precisou expandir de novo. Alugamos um galpão maior ainda, com mais máquinas, mais espaço para produção. A equipe cresceu e eu me vi no papel de um verdadeiro empresário. Quem diria, né? Eu, o velho marceneiro, virando um empreendedor de sucesso. A vida é cheia dessas ironias. Mas, apesar de todo o crescimento, eu nunca deixei de lado a minha essência. A marcenaria continuou sendo um lugar de aprendizado, de criação, de paixão. Eu fazia questão de estar presente em todas as etapas, de colocar a mão na massa, de sentir o cheiro da madeira, de ver cada peça ganhando forma. Era o meu jeito de me manter conectado com o que realmente importava. E os meninos do projeto social? Eles continuaram sendo a minha maior motivação. Muitos deles, depois de aprenderem o ofício, abriram suas próprias oficinas, se tornaram empreendedores. Outros continuaram com a gente, crescendo junto com a marcenaria. Era uma rede de apoio, de amizade, de respeito que a gente tinha construído. Uma verdadeira família. Lembro de um dia, estava eu na oficina, quando um dos meninos, o Rafael, me chamou. Ele estava com os olhos marejados, segurando uma pequena peça de madeira que ele tinha feito. Era um porta-retrato com uma foto da família dele. Ele me disse: "Seu protagonista, o senhor mudou a minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem o senhor e a marcenaria." Aquilo me emocionou de um jeito que vocês não imaginam. Era prova de que todo o esforço, toda a dedicação, valiam a pena. Minha relação com o Zé também se aprofundou. A gente passou por muita coisa junto, muitos desafios, muitas vitórias. Ele se tornou o irmão que a vida me deu, o parceiro que eu sempre quis ter. A gente tinha uma sintonia incrível, um entendimento em palavras. Bastava um olhar para a gente saber o que o outro estava pensando. Era uma amizade que eu valorizava mais do que qualquer coisa. E a minha família de sangue? Bom, a vida seguiu. A gente se encontrava em algumas ocasiões, mas a distância emocional continuou. Não tinha mais aquele peso, aquela mágoa. Apenas a constatação de que os caminhos se separaram e que cada um seguiu o seu. Eu estava em paz com isso. A minha felicidade não dependia mais da aprovação deles, nem da presença deles na minha vida. Eu aprendi que a gente não pode controlar o que os outros fazem, nem o que eles pensam. Mas a gente pode controlar a nossa reação, a nossa atitude. A gente pode escolher como a gente vai lidar com as adversidades, com as decepções. E eu escolhi transformar a minha dor em força, a minha exclusão em oportunidade. E foi essa escolha que mudou tudo, que me fez encontrar um propósito, uma paixão, uma nova família, que me fez mostrar meu valor não para os outros, mas para mim mesmo. E essa é a maior vitória que a gente pode ter na vida, né? Há de se conhecer, de se aceitar, de se amar, de saber que a gente é capaz de superar qualquer coisa, de construir a nossa própria felicidade. Hoje, quando eu olho para trás, para aquele dia do churrasco, eu não vejo mais a dor da exclusão. Eu vejo o começo de uma nova jornada, de uma nova vida. Eu vejo a oportunidade que a vida me deu de me reinventar, de me redescobrir. E sou grato por cada passo, por cada desafio, por cada vitória. Minha história é a prova de que a vida é cheia de altos e baixos, de momentos bons e ruins. Mas o que importa não é o que acontece com a gente, mas como a gente reage ao que acontece. É a nossa capacidade de se levantar depois de uma queda, de aprender com os erros, de seguir em frente com a cabeça erguida. E se tem uma coisa que eu posso deixar de legado, é essa mensagem. Nunca desistam dos seus sonhos. Nunca deixem que ninguém diga que vocês não são capazes.
E nunca, jamais, se esqueçam do valor que vocês têm. Porque cada um de nós é único, especial e tem um propósito nessa vida. Basta a gente encontrar o nosso e lutar por ele com todas as nossas forças. E foi isso que eu fiz. E continuo fazendo. A cada dia, a cada peça de madeira, a cada sorriso de um cliente, a cada abraço de um amigo. A vida é um presente, e eu estou aproveitando cada segundo dela. E essa jornada, meus amigos, me ensinou uma coisa fundamental. A felicidade não é um destino, mas um caminho. Não é algo que a gente encontra de repente, mas algo que a gente constrói dia após dia com nossas escolhas, nossas atitudes, nossas paixões. E o mais legal é que, nesse caminho, a gente encontra pessoas incríveis, que se tornam parte da nossa história, da nossa família, do nosso coração. Recentemente, a gente celebrou os 10 anos da marcenaria. Foi uma festa e tanto. Reuniu toda a equipe, os ex-alunos do projeto social, os clientes mais antigos, os amigos. O Zé fez um discurso emocionante, falando da nossa trajetória, dos desafios, das vitórias. E quando chegou a minha vez de falar, eu não consegui segurar as lágrimas. Olhei para toda aquela gente, para todo aquele carinho, e percebi o quão longe eu tinha chegado. Eu, o excluído do churrasco, estava ali, no centro de tudo, celebrando uma década de sucesso, de realização, de propósito. E a minha voz, que um dia foi embargada pela tristeza, agora ecoava cheia de gratidão, de alegria, de orgulho. Agradeci a todos, um, por fazerem parte da minha história, por acreditarem em mim, por me ajudarem a mostrar meu valor. E, claro, não pude deixar de mencionar o churrasco. Não com rancor, mas com um sorriso. Disse que, às vezes, a vida nos dá uns chacoalhões, uns empurrões, pra gente acordar e ir atrás do que realmente importa. E que, no meu caso, aquele churrasco foi o melhor empurrão que eu poderia ter recebido. Depois do discurso, a festa continuou animada. Música boa, comida farta e muita risada. Olhei pro Zé, e ele estava com aquele sorriso de canto de boca, orgulhoso do que a gente tinha construído. A gente se abraçou, um abraço de irmãos, de parceiros, de amigos. Um abraço que valia mais do que 1000 palavras. Naquele dia, eu não era apenas o dono de uma marcenaria de sucesso. Eu era um homem realizado, um mentor, um amigo, um pai para muitos dos meninos que passaram pela oficina. Eu era a prova viva de que a idade é só um número, e que a vida começa de novo a cada vez que a gente decide recomeçar. E o mais importante de tudo, eu não tinha mais medo. Medo de ser excluído, medo de não ser bom o suficiente, medo de não ser amado. Eu tinha encontrado a minha paz, a minha felicidade, o meu valor. E isso, meus amigos, é o maior tesouro que a gente pode ter. Então, se vocês, que estão lendo essa história, se sentirem um dia excluídos, desvalorizados ou com a sensação de que não pertencem a lugar nenhum, lembrem-se da minha história. Lembrem-se que a vida sempre guarda uma surpresa, uma oportunidade, um novo caminho. Basta a gente ter coragem de olhar para dentro, de se reinventar, de mostrar para o mundo o valor que a gente tem. Porque ele está aí, dentro de cada um de nós, esperando para ser descoberto. E eu, o velho marceneiro, o excluído do churrasco, continuo aqui, firme e forte, com minhas mãos calejadas, meu coração cheio de gratidão e minha alma leve. Construindo sonhos, transformando madeira em arte e mostrando para o mundo que a vida é uma eterna reinvenção. E que nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para mostrar o seu valor. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. A vida é linda e vale a pena ser vivida, em cada detalhe, em cada desafio, em cada vitória. E que venham os próximos capítulos, porque a minha história, essa ainda tem muito para contar. Caracteres atuais, 44.037. E nesse percurso, eu aprendi que as marcas da vida, as cicatrizes que a gente carrega, são na verdade mapas. Mapas que nos guiam, que nos ensinam, que nos fortalecem. A cicatriz do churrasco, por exemplo, não é uma marca de dor, mas uma marca de renascimento. Uma prova de que eu fui capaz de transformar uma experiência negativa em algo positivo, em algo que me impulsionou para frente. Hoje,
Quando eu vejo um jovem começando na marcenaria, com os olhos cheios de esperança e um pouco de medo, eu me vejo nele. E eu sei o que ele está sentindo. Eu sei das dúvidas, das incertezas. E é por isso que eu me dedico tanto a eles, a passar não só o conhecimento técnico, mas também a sabedoria da vida. A importância de acreditar em si mesmo, de não se deixar abater pelos nãos da vida. Minha vida se tornou um testemunho. Um testemunho de que a resiliência é uma força poderosa, de que a paixão pode mover montanhas, e de que o amor pelo que se faz e pelas pessoas ao redor, é o verdadeiro motor da existência. Eu não troco um segundo dessa minha nova vida por nada. Nem por todos os churrascos do mundo. E se me perguntarem qual é o maior segredo para uma vida plena, eu diria que é simples: encontre o seu propósito. Aquele algo que te faz levantar da cama todos os dias com um sorriso no rosto, que te dá energia, que te faz sentir vivo. E depois que você encontrar, agarre-o com todas as suas forças. Cuide dele, alimente-o, compartilhe-o. Porque é nesse propósito que a gente encontra o nosso verdadeiro valor, a nossa verdadeira felicidade. E essa é a minha história, contada com o coração aberto, com a alma leve e com a certeza de que a vida, por mais que nos pregue peças, sempre nos dá uma nova chance. Basta a gente estar atento e ter a coragem de agarrá-la. E eu agarrei a minha, com unhas e dentes. E sou grato por cada momento, por cada aprendizado, por cada pessoa que cruzou o meu caminho. A vida é uma dádiva, e eu estou vivendo cada pedacinho dela, intensamente, com a sabedoria de quem já viu muita coisa, e a curiosidade de quem ainda tem muito a aprender. E assim, a história continua, sempre em movimento, sempre em evolução, sempre em busca de novos horizontes.